Salve! Meu nome é Josenilda, sou estudante de São Paulo e venho hoje ler um pequeno trecho da leitura Só se vence com a natureza e conversar um pouco a respeito desse assunto que tanto nos preocupa, que é essa questão social que abala o mundo. Só se vence com a natureza. A natureza é que governa todos, a natureza faz de todos o que quer e o que entende. Todos dependem da natureza, todos são dominados por ela. Portanto, quem vive junto à lei da natureza, quem vive unido às leis naturais, faz de quem quer que seja o que entende. O Deus de todos é a natureza, é o sol, a lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais. Seus feitos e o produto dessas 7 partes. Quem rege com esta lei, que é o Deus de todos, vive sempre por cima de todos, fazendo de todos aquilo que é preciso, dando a todos aquilo que merecem. E quando sabe e tem certeza que vive assim, nestas condições, pode dizer que no meio dessa bicharada ele é o chefe e faz o que entende, dando a cada um aquilo que merece. Portanto, são as leis naturais que governam todos. E é por isso que ninguém pode com a natureza, nem com quem vive unido a ela. A natureza é o Deus e quem vive com ela passa por Deus também. É a natureza que governa tudo e é nela que está o suposto Criador. E assim, o vivente que atinge essas alturas deve viver por este prisma e conhecer tudo porque é dominante em tudo e não dominado pelo tudo aparente que nada é. Portanto, em primeiro lugar a natureza e os que estão com ela. Pois quem vence com a natureza, vence solidamente. Mas o que se vê no mundo é o inverso, todos contra a natureza, porque somente alcançam estas virtudes os imunizados racionalmente. Quem vence com a natureza tem poderes para tudo e resolve somente as coisas necessárias e naturais. Quem vence com a natureza sobe sempre, pois a natureza tudo é, e os que dependem dela nada são. Os viventes no mundo desconhecem tudo isso e, portanto, vivem contra a natureza. Eis a razão dos sofrimentos do mundo, que se acabarão quando o vivente vencer com os poderes naturais dados pela imunização racional. Enquanto todos viverem contra a sua natureza, não hão de ter sossego, não poderão ser felizes, sofrerão cada vez mais e durarão menos do que teriam que durar, por serem perseguidos por tudo quanto é de ruim, por enfermidades horríveis, sempre sem sossego, preocupados, atordoados, por serem de uma natureza e não viverem com ela, por não quererem compenetrar que a principal coisa da natureza do vivente é esta. Então, pessoal, o que eu queria dizer com essa lição, transmitir inicialmente, é que todos estamos apreensivos com esse momento de grande preocupação mundial, socialmente, em função de tudo isso que está acontecendo, né? Então, tudo que está acontecendo tem um motivo. A natureza está trabalhando para a evolução da fase racional, para a evolução, para a renovação da humanidade. Então, todos que estão ligados à natureza, os que estão imunizados não sofrem os efeitos dessas rebordoses. E os que não estão imunizados, mas que estão procurando se ligar à natureza, se ligar ao seu verdadeiro mundo, esses podem ser menos impactados. Esses têm o seu sofrimento minimizado, porque tudo é fluido. Então, nós estamos sofrendo os efeitos da energia que estamos ligados. Então, se hoje nós estamos todos preocupados, reclusos em nossas residências, com as nossas famílias, trabalhando em casa muitas vezes, preocupados com tudo que está ocorrendo em relação a essa doença que está assolando a humanidade, nós devemos o quê? Nos preocupar com o nosso bem maior. Porque se tudo é fluido, e a palavra tem fluído, o nome tem fluído,
A doença é fluido, o vírus é fluido, o micróbio é feito do fluido, o ar tem o seu fluido. Se tudo tem seu fluido, tudo é fluídico. Então, num momento como esse, onde o fluido, onde o campo energético não é bom, é um campo energético de doença, um campo energético de vírus, de virose, o que nós devemos fazer? Primeiramente, respeitar, porque esse trabalho que está sendo feito pela natureza merece respeito, sim. Ele tem um dono, é a natureza que toma conta de tudo. Quando existe um abalo sísmico, quando existe uma guerra, quando existe uma grande enchente, como cada vez a gente tem visto na humanidade, os problemas assolarem, a cada hora é um problema, é uma represa que estoura, é uma barragem que estoura, é uma guerra que surge, é um refugiado que não tem para onde ir, é uma doença que se contagia, que passa de um país para o outro, né, com grande com grande contágio na humanidade, né, através do ar, através do contato, através de tudo que habitualmente a gente faz uso. Então, por isso ser um trabalho da natureza, e é um trabalho da natureza porque ela está por trás de tudo, nós devemos primeiramente respeitar. Respeitar significa se resguardar, respeitar esse momento, entender o que está acontecendo, porque somos estudantes de cultura racional, sim, e nós devemos entender, saber que esta é mais uma fase da natureza para renovar a humanidade, para que haja evolução da humanidade. E quem estiver exposto, naturalmente, pode ser afetado. E de que forma nós podemos fazer para não estarmos tão expostos como grande parte da humanidade está? Nos ligarmos ao alto, nos ligarmos lá em cima, cada vez mais fortalecermos a nossa leitura, a nossa ligação com o nosso templo sagrado, que é a Casa dos Três Poderes, como está escrito aqui no amarelão. A Casa dos Três Poderes, vibrando energia positiva do Brasil para o mundo, energia que nos trata, energia que trata o Brasil e a humanidade, energia para que nós possamos sair deste momento com o menos impacto possível, o menor impacto possível, porque este grande problema, este grande abalo da humanidade vai afetar a todos de uma forma geral. Mas se nós sabemos que isso vai gerar uma grande repercussão no mercado financeiro, na saúde e de uma forma geral, o que nós devemos fazer? Nos resguardar, respeitar, vibrar o bem, abrir o nosso corpo para o bem. De que forma abrir o nosso corpo para o bem? Estudando o nosso livro, vibrando coisas boas, né? A gente vê habitualmente as pessoas dividindo informação de todo tipo. Informações que são procedentes e informações que são improcedentes, né? Fontes confiáveis e fontes que não são confiáveis. Ou seja, ao invés de ficar dividindo informação, contagiando as pessoas, preocupando cada vez mais as pessoas, vamos dividir informações positivas. Lógico, dividir informações que são importantes do conhecimento de todos, como se cuidar, como está o andamento, como as autoridades estão se comportando para auxiliar a população nesse momento de impacto que nós estamos vivendo. Dividir informações que sejam fidedignas, informações que sejam importantes para o próximo e não informações para prejudicar ou para preocupar cada vez mais quem está recluso. Nós devemos olhar para nós mesmos e imaginar que não é fácil ficar dentro de uma casa por vários dias com a nossa família sem poder sair. Isso gera uma certa preocupação, isso gera um certo impacto psicológico. Então, ao invés da gente agravar esse impacto, né, somos estudantes de cultura racional, vamos divulgar o bem, vamos dividir mensagens positivas, vamos ler trechos da cultura racional, vamos falar de cultura racional, vamos enviar vídeos sobre cultura racional, porque
Desta forma, nós estaremos nos condicionando a vibrar o bem, a vibrar o campo positivo, a vibrar energia racional. E quem tem energia racional tem tudo, porque a energia racional é o poder dos poderes. Ela faz do impossível o possível. E quem está imunizado está livre dos efeitos da natureza, dos efeitos de lapidação. Mas quem não está imunizado, como nós, muitos de nós, a maioria, a grande maioria, né? Nós não sabemos aqui quem está e quem não está. Essas pessoas que somos nós, podemos minimizar esses impactos através da energia racional. Quantas pessoas não possuem relatos dos mais diversos da presença da energia racional resolvendo um problema na sua vida? Então nós vamos esperar essa energia ruim da doença se aproximar de nós para buscarmos a solução? Não. Vamos nos antecipar, vamos criar um campo vibracional, energético, de luz, de energia racional, positiva, para que essa energia não possa se aproximar das nossas famílias. Porque tudo é fluido, minha gente. O que a gente fala, a gente vibra energeticamente, fluidicamente, e a gente está transmitindo para o próximo, seja o bom ou seja o ruim. Então, quando eu entro lá no meu celular e divido uma mensagem de WhatsApp para preocupar o outro, dizendo que a doença está se propagando, que está aumentando, lógico, a gente tem que se informar. Mas por que eu vou passar o dia dividindo mensagem e dividindo informações que são informações que mais assolam a humanidade do que ajudam, quando eu poderia fazer diferente? Então, vamos nos conscientizar, respeitar este momento, sim, porque a natureza merece respeito e é ela que está por trás de tudo isso. Respeitar este momento, nos resguardar, porque nós não estamos livres, mas nós podemos estar menos impactados com tudo isso se nós tivermos o bem ao nosso lado, praticando o bem, praticando cultura racional. Agora é o momento de usar a tecnologia ao nosso favor. Agora é o momento de sentar junto da sua família e estudar a cultura racional, entender, ler sobre a cura, ler sobre os fluidos, ler o quinto volume da obra que fala sobre a cura, ler o primeiro volume que tem várias lições sobre os fluidos para nos prepararmos, entender quais são essas manobras energéticas, minha gente, que muitas ainda estão por vir, todos sabem disso. Nós não somos leigos racionalmente, nós somos estudantes de cultura racional e sabemos do que a humanidade ainda vai passar. Não sabemos com detalhes, mas sabemos que o sofrimento cada vez aperta, né? Então, um problema como esse, de ordem social, que abala a parte econômica, a parte financeira, que abala o emprego, que abala todos que estão em condições de igualdade. Não existe rico, não existe pobre, não existe negro, não existe branco, não existe amarelo, não existe culto nem inculto. Todos somos iguais e todos estamos sujeitos a esse sofrimento, a essa lapidação, se não nos resguardarmos. Então, o meu vídeo aqui, eu me incluo nesse vídeo também. Porque o que eu tenho feito na minha casa, além de trabalhar, porque eu estou trabalhando de casa? Eu tenho procurado unir a minha família, ler em conjunto, explicar, conversar racionalmente, mostrar qual é o caminho da solução dos nossos problemas, que é a cultura racional. Todos aqui têm provas e comprovações, todos têm provas e comprovações de que nós podemos fazer a diferença se estivermos ligados à cultura racional, à energia racional, à casa dos três poderes, ao bem maior. Todos têm históricos de relatos de soluções dos seus problemas. Então eu vou esperar o problema vir? Eu vou ficar vibrando energeticamente o problema? Não. Eu vou viver, respeitar, me resguardar, cumprir com as instruções dadas pelas autoridades, pelo corpo médico,
né, pela administração da sua cidade, do seu país, observar, lógico, porque nós temos que nos informar e respirar cultura racional. Respirar cultura racional. Agora sim é o momento da gente estudar mais e mais, todos reclusos em suas residências, né? Alguns trabalhando em casa, outros não, mas agora sim a gente pode usar a tecnologia para divulgar a cultura racional, usar a tecnologia para colaborar racionalmente, usar a tecnologia para envolver aquele que não está ainda tão próximo desse campo energético, que tem um livro na mão, mas muitas vezes não está tão próximo quanto deveria estar. Agora é o momento da gente se fazer presente. Agora é o momento não de ter medo, gente. Não, medo não. Medo é magnetismo. E quem tem cultura racional vai se tornando um rochedo inabalável. Medo não. Respeito. Respeito a tudo que existe. Respeito a esse momento. Respeito a essa fase. Medo não. Porque quando a gente tem medo, a gente está vibrando o campo energético magnético. Então, vamos vigiar as nossas mentes, combater as nossas mentes, né? Combater os pensamentos que assolam, que faz a gente ter medo esse, medo aquele, comentário esse, comentário aquele. Vamos inverter a consciência positiva. A consciência positiva guia e esclarece a consciência negativa. A consciência positiva é racional. Um outro trecho do livro, para a gente estar lembrando, vibrando. Tudo é fluido. Nós somos compostos por um campo fluídico, elétrico e magnético. Mas se a gente se expuser a um campo fluídico racional, a gente minimiza a atuação desse campo energético, os quais todos estão ligados. A gente é uma composição energética, elétrica e magnética e está sob o efeito deste campo elétrico e magnético que vive ao nosso redor, ao campo elétrico e magnético do espaço. Então, respeito, simplicidade, humildade. Agora é o momento de se resguardar, cumprir as determinações das autoridades, cumprir as determinações do corpo médico, as orientações, o retiro racional, a casa dos três poderes. Habitualmente vem mandando comunicados a respeito desse momento. Temos que respeitar. Respeitar. A preocupação envolve todos. Temos que estar todos alertas. Não com medo, alertas. Alertas e conscientes do que tem que ser feito. O meu muito obrigada. Eu desejo que todos estejam bem e desejo ainda que todos se liguem muito, muito à energia racional, porque só ela é capaz de nos livrar de todo o mal que assola a humanidade.